Olá pessoal, tudo bem? Vamos então a mais uma aula sobre mecanismos de abstração e técnicas de modelagem. Então vamos lembrar que a gente está falando sobre conceitos avançados. A gente começou a falar de mecanismos de abstração, falando de classificação e instanciação, onde a gente relembrou quando classificar como entidade, quando classificar como relacionamento ou quando classificar como atributo. Depois a gente falou de generalização e especialização, e hoje a gente vai falar de agregação e desagregação, fazendo um pouco referência à nossa aula de relacionamentos não binários. Então, o que é o mecanismo de agregação? É aquele que vai nos permitir formar uma nova classe, um novo conceito, a partir da agregação de outras existentes que vão ser os seus componentes, e a relação inversa é a desagregação. Então, vocês imaginem que eu tenho classes definindo o que é uma roda, o que é uma direção, o que é um aro, o que é um ventil, e eu começo a dizer o que é uma bicicleta. Então, eu digo que uma bicicleta é composta de direção, de roda, a direção, por sua vez, inversamente é parte de uma bicicleta, né? Da roda, inversamente, é parte de uma bicicleta, o aro é parte de uma roda e o ventil é parte de uma roda. Então, essa noção de agregação, de composição, é o mecanismo que a gente vai usar também nas nossas técnicas de modelagem. E o conceito de agregação, como é que a gente encontra ele no modelo entidade e relacionamento? A gente já viu duas formas, tá? Primeira forma é o atributo composto. Por que ele agrega? Porque ele agrega atributos mais simples. Esses atributos podem ser elementares ou compostos. E para que eu uso um atributo composto? Para falar de uma formação lógica que existe de um valor complexo. A outra forma que eu vou encontrar a agregação em que a gente já falou é a entidade. O que ela agrega? Um monte de atributos. E, finalmente, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai falar de entidade associativa. A entidade associativa não existe no modelo entidade original, ela é uma extensão muito reconhecida, ela é bastante útil. E o que ela faz? Ela permite que eu abstraia um relacionamento entre entidades, abstraia que ele relaciona entidades e passe a ver aquilo como sendo um conceito. E esse conceito passa a ser uma entidade e, portanto, eu posso usar ele no lugar que eu posso usar qualquer outra entidade. Nós não costumamos cobrar nessa disciplina, nos exercícios de modelagem, que elas incluam entidades associativas da mesma forma que a gente não costuma cobrar nas modelagens relacionamentos de grau maior do que 2. Mas é importante vocês saberem o que são os relacionamentos de grau maior do que 2, relacionamentos ternários, quaternários, e é importante vocês verem a entidade associativa como um recurso que pode ser usado de modelagem muito útil. Então, nós vamos falar, é importante que vocês saibam, mas nós não vamos cobrar em provas, tá bom? Bom, para explicar a entidade associativa, eu vou pegar um exemplo e, ao longo desse exemplo, algumas vezes eu vou fazer referência a relacionamentos não binários. Então, se você não está se lembrando direito dessa videoaula dos relacionamentos não binários, ou se você não viu ela, corre lá, dá uma assistida, dá uma paradinha aqui, assiste lá e volta, porque é bem importante vocês entenderem isso, tá bom? Agora vamos voltar. A entidade associativa, vamos imaginar a situação aqui na URGS, que quando vocês vão fazer uma matrícula, por exemplo, vocês querem se matricular em Fundamentos de Banco de Dados, vocês vão se inscrever numa das turmas que existe dessa disciplina, certo? Então, eu representei aqui justamente esse fato, que o aluno vai fazer uma inscrição e essa inscrição, então, vai ocorrer numa dada turma que eu representei aqui de vermelho. Mas o que é essa turma? Só que antes de começar o período de matrícula, na verdade, os existem as congrades, junto com os departamentos, saem atrás, né, da montagem dessas diferentes turmas. Então, eu só posso oferecer uma turma se eu tenho um professor para ministrar isso aí.
Então, foi essa abstração que eu tentei representar aqui. O que é uma turma, tá? Uma turma é um professor que ministra uma dada disciplina, uma disciplina que é ministrada por um dado professor. Se eu quisesse, eu ainda podia melhorar essa minha modelagem. Eu poderia, por exemplo, colocar o identificador aqui dessa minha turma para dizer que é a turma A, a turma B. Eu poderia botar o semestre, poderia melhorar. Isso não é muito o importante aqui. O importante é que esse conceito de turma, na verdade, ele é um relacionamento entre professor e disciplina, tá? E se eu quisesse, com isso aqui, o que eu tenho representado aqui? Que, por exemplo, a professora Karen pode ministrar a disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. Ou a professora Renata pode ter uma outra turma de Fundamentos de Banco de Dados, ou então a outra disciplina que eu ministro aqui, que é Métodos Ágeis, tá? A professora Karen ministra uma turma de Métodos Ágeis. Então, cada uma dessas são turmas que são diferentes. Como é que eu ponho, então, essas coisas juntas? O aluno quer se matricular nessa turma, ele quer se inscrever nessa turma, mas essa turma é um relacionamento. E um relacionamento não pode se relacionar com outro relacionamento. O relacionamento liga tipos de entidades, né? Relacionamentos ligam sempre entidades participantes. O conceito de entidade associativa, ele serve justamente para poder fazer isso. Na notação que a gente está usando, ele é representado por esse quadradinho que nós colocamos aqui em volta desse relacionamento entre disciplina e professor. De tal forma que agora eu posso abstrair que isso é um relacionamento e fazer de conta como se ele fosse uma entidade. Eu vou confessar para vocês que essa não é a notação que eu mais gosto, existe uma outra variação, tá? Que a gente não vai usar aqui, mas vocês vão entender bem. Ele coloca uma caixinha aqui em volta, de tal forma que eu possa abrir e fechar essa caixinha. Então, às vezes eu olho para a turma como se fosse uma entidade, eu não quero saber que aquilo é uma coisa mais complexa, e outras vezes eu abro essa caixinha e descubro, nossa, uma turma na verdade é um relacionamento entre a disciplina e o professor. E aí, depois que esse relacionamento existe, eu posso estabelecer relacionamentos com outras entidades. Então, agora sim eu posso fazer uma inscrição dessa entidade associativa à turma e dizer que no início, né, antes de abrir o período de matrículas, tinha 0 alunos e depois que abriram as matrículas, eu tenho vários alunos inscritos e o aluno se inscreve então em 0 a N turmas de disciplina. Talvez vocês me perguntam, tá, mas isso não podia ser um relacionamento de grau 3 também entre professor, disciplina e aluno? Não. Por quê? Vamos lembrar aquele macetezinho de transformar um relacionamento de grau 3 em uma entidade, aqui é a inscrição, né? E tentar relacionar com cada uma das entidades participantes. E aí, se ele for ternário, vai ter que ter um em tudo que é canto. Então, cada inscrição envolve um e somente um professor, uma e somente uma disciplina, mas vários alunos. Eu quero ter, na verdade, o que liga o professor e a disciplina não é nem a inscrição. Na verdade, é o conceito de turma, que o aluno só vai participar depois que que essa turma estiver aberta e que começar o período de matrículas, tá? Então, é por isso que isso não poderia ser um relacionamento de grau 3. Então, vamos lembrar que o grau de relacionamento vai definir, pode ser de grau 2, quer dizer, as entidades, os relacionamentos binários, então sempre vão ser duplas de entidades. Se ele for de grau 3, vão ser triplas de entidades. Se ele for grau 4, vão ser quádruplas de entidades. E se for de grau 4, tem que ser quádrupla, tá? Não pode ser às vezes quádrupla, às vezes triplas, às vezes duplas. As entidades associativas, então, vão permitir relacionar essas entidades de uma forma um pouco mais flexível, porque eu faço associação entre algumas e aí, através desse relacionamento, eu consigo fazer novos relacionamentos.
embora seja uma extensão bastante conhecida, muito útil, tá? É bastante comum que ela não tenha apoio em ferramentas comerciais. Tá? Uma das exceções é a ferramenta DBMain, tem a BR Modelo também, que dá aderência a essa notação do livro do professor Reuser. Mas quando a gente não tem essa notação, a solução vai ser modelar essa entidade associativa como sendo uma entidade por falta de recursos da notação. Tá? Vamos agora fazer referência à nossa aula de relacionamentos não binários. Né? Eu mostrei exatamente esses mesmos exemplos, mesmos dois exemplos que eu estou mostrando aqui, e eu disse para vocês, olha, eu consigo resolver esse problema aqui com entidades associativas. Então, de novo, se você não se lembra daquela aula, dá uma paradinha, volta lá, assiste e volta, tá bom? Porque eu vou fazer referência àquela aula. Então, num relacionamento de grau N, não interessa que grau é esse, nenhuma das entidades participantes pode ser opcional. Se é binário, tem que ser 2, se é ternário, tem que ser 3 e assim por diante. Então, eu já apresentei esse problema para vocês. Imagine um hospital onde eu tenho médico, enfermeira e paciente. Eu realizo uma consulta entre um médico, um paciente, e às vezes está presente uma enfermeira, nem sempre. E aí eu mostrei para vocês que esse conceito de consulta não podia ser modelado com relacionamento de grau 3. E disse para vocês que a gente ia resolver, mostrar como fazer isso com uma entidade associativa. Então, vamos relembrar primeiro por que não pode ser um relacionamento de grau 3. Por que não pode ser assim? Eu disse para vocês que para cada uma das perninhas do relacionamento, né, vocês iam converter o relacionamento aqui numa entidade, uma dica para conferir o grau, né? E cada uma dessas perninhas aqui ia virar um relacionamento, tá? Então, o paciente vira um outro relacionamento, essa outra perninha aqui, e finalmente essa perninha da enfermeira aqui vai virar um relacionamento. Se ele for ternário, tudo isso aqui vai ser um, porque cada consulta tem que precisar de um médico, tem que precisar de um paciente e precisar de uma enfermeira. Por que é que esse nosso exemplo aqui não é um relacionamento ternário? Porque às vezes está presente uma enfermeira, não tem tem 0,1, então ele não pode ser uma ternária. Como é que eu posso então usar o conceito de entidade associativa? Né? Então, eu posso dizer que uma consulta liga um médico e um paciente. Então, o médico atende 1 a N pacientes, paciente é atendido por 1 a N médicos. Depois que eu fiz isso, eu vou lá e eu digo, olha, isso aqui vai ser uma entidade associativa. Eu vou abstrair que isso aqui é um médico com um paciente e vou fazer de conta que isso aqui é a entidade consulta. E basicamente é isso aqui que eu estou representando com a entidade associativa. Vamos fazer de conta que esse quadrado aqui é consulta. E agora sim eu posso dizer que uma enfermeira acompanha 0 a N consultas e a consulta é acompanhada por 0,1 enfermeiras. O outro exemplo que eu tinha mostrado para vocês lá nos relacionamentos não binários era esse aqui, né? Imagina o médico, o exame e o paciente, tá? E aí eu queria de novo modelar a consulta, que eu digo que é sempre entre um médico, um paciente, e são solicitados um ou mais exames laboratoriais. E eu mostrei para vocês que isso aqui não podia ser uma consulta modelada como relacionamento de grau 3. E disse para vocês, olha, lá com entidades associativas a gente vai resolver esse problema. Então vamos primeiro relembrar por que não pode ser um relacionamento de grau 3. Então, por que não pode ser assim? De novo, para cada uma dessas perninhas aqui, eu vou criar um relacionamento. Paciente está aqui. E agora, finalmente, a última perninha, exame, está aqui. Se ele é um relacionamento ternário, precisa um desse e um desse.
Mas olha só, uma consulta tem um e somente um médico, precisa de um, beleza? Precisa de um e somente um paciente, beleza? Mas quando chega nessa perninha aqui, ele precisa de um AN, ou seja, para cada consulta eu tenho um ou mais exames laboratoriais. Então, eu não posso modelar isso aqui como sendo um relacionamento ternário. Com a entidade associativa, eu consigo resolver isso aí, né? Então, primeiro eu digo que existe um relacionamento de consulta e digo que ele é uma entidade associativa. Usando aquela anotação, né, que eu comentei para vocês, é como se eu botasse aqui em volta uma caixinha, né, e passasse a ver isso aqui como sendo a entidade consulta. Agora sim, eu posso dizer que em uma consulta eu prescrevo um a n exames e o exame é prescrito em 0 a n consultas, resolvendo então o problema. Certo? Então, com isso, a gente conclui os 3 mecanismos de abstração: classificação, instanciação, generalização, especialização, agregação, desagregação. O que mais tem dessa parte do conteúdo de modelagem conceitual? Uma última videoaula onde eu vou destacar alguns erros mais comuns que acontecem, a maioria deles é baseado na ideia de redundância de informações. E no encontro presencial, nós vamos dar 2 exercícios de modelagem bem complexos. Agora a gente vai misturar tudo, tá? Vocês vão ter que aprender quando é entidade, quando é relacionamento, quando é atributo, vão ter que botar cardinalidades, vão saber se vão ter que botar identificação, entidade fraca, relacionamentos que têm necessidade de uma identificação através de atributos, generalização, especialização, está tudo junto. Então, esses exercícios agora são de modelagem mais complexos. Eles também são fechadinhos para obrigar vocês, em algumas situações, isso aqui é obrigado a ser uma entidade por causa disso, para a gente tirar as subjetividades, tá? Então, faça esses 2 exercícios que vão estar colocados lá no Moodle e na aula presencial a gente vai discutir as dúvidas de vocês. Para vocês saberem mais sobre isso, eu recomendo então os capítulos 2 e 3 do livro Projeto de Banco de Dados, que também está lá no Moodle. Até lá então. Tchau, tchau.